Fala galera do Sem Freio, aqui é o Rafa Martins e hoje nós vamos falar do dia que o Ron Dennis expulsou o Ayrton Senna da McLaren. Isso mesmo que você está ouvindo, o dia que o Ron Dennis botou o Senna para correr da McLaren. Essa história é muito interessante e eu vou explicar para vocês aí todos os detalhes, mas em primeiro lugar eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa um comentário, um like, para poder ajudar o nosso trabalho, tá bom? Para começar essa história, eu vou começar dando um contexto aí da época e o porquê que isso aconteceu, né? Basicamente, nós estamos falando aí de 1982, do final de 1982, quando o Ayrton ele foi campeão da Fórmula Ford 2000, dominando completamente aquele ano em 1982. A primeira coisa que o Senna fez assim que ele foi campeão, né, no final de 82, foi correr e tentar buscar um patrocínio para correr em 1983 pela Fórmula 3, né? E aí ele consegue uma reunião com o Flávio Rocha, que era, né, o dono da Pool, aquela marca de calça jeans, né, que nos anos 80 aí era bem conhecida, né? E o que essa reunião, na verdade, ficou marcado, né, nessa reunião, que foi um almoço, na verdade, é que o Senna ele conseguiu sair com o patrocínio da Pool. Só que a galera conta que o Senna chegou na mesa e resolveu falar para todo mundo qual que era o plano, né, dele, como que ele queria que a carreira dele fosse dali para frente, qual seria o futuro, né, dele no automobilismo. Então o Senna, que naquela época ainda era conhecido apenas como Ayrton da Silva, o Senna veio bem depois e essa história eu vou contar em outro vídeo. Então ele resolveu colocar a seguinte questão na mesa. Ele falou que ele ia chegar na Fórmula 1 e que ele entraria em uma equipe pequena, mas que daria para ele a condição de conseguir alguns pódios, chegar ali em segundo, terceiro, enfim, conseguir alguns pódios. Depois ele mudaria para uma equipe que daria para ele condições de conseguir algumas vitórias. E depois ele iria para uma equipe que daria para ele condições de ser campeão. E ele seria campeão mundial de Fórmula 1. O que é mais surreal é que nesse dia todo mundo deu risada da cara do Ayrton Senna na mesa. E eles não levaram a sério o que aquele garoto estava falando. Só que foi exatamente isso que aconteceu na carreira do Senna na Fórmula 1. Impressionante, né, galera? Bom, somando a Pool e todos os patrocinadores que ele conseguiu, a grana que ele tinha para correr de Fórmula 3 em 1983 era de 160 mil dólares, que era o suficiente para garantir um lugar em uma equipe naquela época. Então foi nesse contexto, né, no final de 82, o Ayrton Senna ainda um moleque que tinha acabado de ganhar a Fórmula Ford 2000, nem tinha entrado ainda na Fórmula 3, e recebeu um contato de um sócio do Ron Dennis, tá? E esse sócio chegou no Ron Dennis primeiro e mostrou para o Ron Dennis todos os resultados que o Senna tinha conseguido nas categorias de base, que ele estava dominando completamente tudo, né? E aí ele entrou em contato com o Senna e marcou uma reunião com o Ron Dennis. Então, frente a frente com o Ayrton Senna, que era apenas um moleque, o Ron Dennis resolveu fazer uma proposta para ele. E a ideia não era contratar o Senna para ser piloto da McLaren na Fórmula 1 já em 83. A ideia era investir 200 mil dólares para que o Ayrton fizesse o ano dele na Fórmula 3, já assinado com a McLaren para 1984. Mas nesse contrato não existia garantias que o Senna seria o piloto titular. Ou seja, isso ia depender do resultado que o Senna, do desempenho do Senna na Fórmula 3 em 83, ia depender de questões financeiras. Então, caso a McLaren tivesse uma vaga em 1984, o Ayrton poderia correr e ser o piloto titular. E aí, o que vocês acham que o jovem Ayrton Senna decidiu fazer?
O que ele decidiu fazer foi uma contraproposta. Isso mesmo. O que seria a proposta dos sonhos para qualquer outro jovem piloto, para o Senna não era o suficiente. A proposta do Ayrton era que Ron Dennis garantisse para ele no contrato uma vaga de piloto titular para 1984 na McLaren. E também o Senna pediu para o Ron Dennis que ele garantisse em contrato, tá, que a McLaren daria para o Senna condições de lutar pelo título. Ou seja, que daria para ele um carro com condições de lutar pelo título, um carro competitivo. Quando o Ron Dennis ouviu aquela contraproposta do jovem Ayrton Senna, ele ficou em choque. Ele saiu extremamente nervoso da reunião. E depois foi informado pelo sócio do Ron Dennis naquela época que ele nunca tinha visto o Ron Dennis daquele jeito, tão furioso. As frases que o Ron Dennis soltava era: como esse cara é arrogante, eu nunca vi um moleque tão arrogante assim na minha vida. Então o Ron Dennis entrou na sala de novo, chegou na frente do Ayrton Senna e disse, abre aspas, nem que você venha de joelhos, eu contrato você para correr para mim. Nunca mais, some daqui. E o Ayrton Senna foi embora. E isso foi no final de 1982. E o que é mais legal é que hoje nós sabemos que, alguns anos depois, Ayrton Senna foi tricampeão de Fórmula 1 pela McLaren e deixou a sua marca eternamente no coração de todos os fãs de Fórmula 1 espalhados pelo mundo. E claro, deixou também a sua marca no coração do Ron Dennis. Deixe seu like, se inscreva no canal, muito obrigado e até o próximo vídeo.